Olá, aqui é Paulo César, mais um Café Estoico especial, perguntas e respostas sobre soltar, sobre o método Sedona. E essa é a nossa pergunta número 20 e ela tá, sabe, embutida. Eu acho que é a mais comum. É a pergunta que mais foi feita, tanto diretamente quanto indiretamente, quanto dentro de outras perguntas, e eu não consigo entender soltar. Não consigo entender. Né? Soltar é deixar para lá, soltar é fingir que não existe, soltar é não estar nem aí, é ligar o F-se. Né? O que é soltar? Né? E é isso que nós vamos responder hoje. Eu vou dar um gole do nosso café histórico, sempre forte, sem açúcar, delicioso, como deve ser nossa vida, enche a boca d'água. Quero lhe desejar um fantástico dia, independente da hora que você esteja assistindo esse vídeo, né? E eu quero também lhe pedir que você dê o like aqui embaixo, se inscreva no canal, clique no sininho e depois deixe seu comentário. Tudo isso faz com que esse vídeo atinja mais pessoas. Já fez? Já fez? Agora, vamos lá? Bom, soltar, não consigo entender. Posso falar sobre Platão? Quando eu era bem mais novo que eu sou hoje, eu me apaixonei por uma coisa chamada filosofia. E sabe, tem essas frases dos filósofos que a gente gosta de ouvir, citar e, né, dizer, e elas soam bem, soam profundas, né? Mas a gente realmente não para pensar o que realmente significam. E Platão tem uma dessas frases, essas frases ficam na cabeça da gente, né? E ele dizia assim: soltar é relembrar. Não, soltar é relembrar, não. Estou misturando as coisas, desculpe. Aprender é relembrar. Aprender é relembrar. E eu já vi muitos educadores falarem essa frase, é uma frase profunda. Aprender é relembrar. Mas o que diabos significa isso? Né? Uma das premissas do método Sedona é que você é all-knowing. Você sabe tudo. Você é onisciente. Você sabe tudo, você já sabe tudo. Você não precisa aprender mais nada. Você já sabe tudo. Agora, sabe qual é o problema? É porque nós temos uma partezinha no nosso cérebro, sabe, chamado lóbulo frontal. E essa partezinha é o que você acredita que é você. E você cresceu juntando essa bagagem, juntando esses medos, juntando essas crenças. E eu não vou falar limitantes, porque toda crença é limitante. Né? Se você já sabe tudo, você precisa acreditar em quê? Nietzsche tem uma frase que eu adoro. Ele dizia, quem tem fé não precisa acreditar. Né? Né? Só para esclarecer essa frase, eu acredito que fé é impossível ter fé em algo falso. Se você diz assim, eu tenho fé em algo, e depois você descobre que aquilo é falso, não é fé. Sabe? Basta você olhar na Bíblia. Se você Jesus dizia, né? Se você tem fé como um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha, sai daqui, vai para ali, a montanha sai do lugar. Sabe o que é isso? É porque fé, ela move montanhas. Sabe o que é que significa mover montanhas? Significa que se eu com fé mandei a montanha se mover, eu não posso ter falado falso se eu falei com fé. Fé é conhecimento direto, é conhecimento interno, é saber interno, é saber além dos olhos, é enxergar além dos olhos, é tocar além das mãos, é sentir além do corpo. E você só pode enxergar, sentir, né? Saber algo que é verdadeiro, né? Senão você achava, é uma crença. Então, uma das premissas do método Sedona é que você já sabe tudo. Eu vou lhe dar um exemplo sobre isso. Um exemplo bem prático, é uma história verdadeira. Um dos alunos do método Sedona, ele era um inventor.
é um inventor, né? Engenheiro, inventor, estava trabalhando no motor, ele estava fazendo algumas modificações no motor, no trabalho dele, numa empresa muito grande. E ele estava fazendo essas modificações e, de repente, para continuar o trabalho dele, ele precisava de uma determinada peça, de um determinado tamanho, de uma determinada espessura. E, né, nessa empresa, nessa área de desenvolvimento, tinha um armazém enorme, né? Você imagine estantes até o teto, né? Dessas que você precisa de escadas grandes para chegar lá em cima, né? E cheias de caixinhas, de peças, de parafusos, de, sabe, tudo que você possa imaginar. Um armazém, imagine um supermercado, né? Com aquelas estantes altíssimas e cheias de caixinhas com peças de tudo que você possa imaginar, todos os tamanhos, todos os formatos, todas as composições, justamente para que aquelas pessoas pudessem desenvolver novos produtos. E ele precisava dessa peça. E aí ele foi lá no armazém, né? Foi lá no corredor correto, né? Pegou a escada, subiu, foi lá no local onde era para estar aquela peça, não estava. E aí ele se lembrou disso, ele se lembrou que uma das premissas do método Sedona é que você é onisciente, né? E depois de ficar quebrando a cabeça, procurando e sabia para um lado para o outro e não encontrava, e será que está aqui, será que está ali, não sei o que, alguém botou no lugar errado, ele não tinha mais o que fazer, ele resolveu soltar, ele disse ele quis desafiar, né? E ele resolveu soltar. E ele simplesmente soltou, né? Não foi no instante, ele foi soltando, né? A frustração, a preocupação, a raiva, a angústia, né? A apatia, né? O cansaço, foi soltando. E quando ele soltou novamente, quando ele soltou completamente, ele simplesmente se levantou e ele simplesmente seguiu o impulso dele, sabe? Ele se levantou, foi lá no corredor completamente diferente, onde essa peça jamais poderia estar. Subiu na escada, pegou uma caixa, enfiou a mão lá dentro, né? E pegou a peça que ele estava precisando. E você pode dizer assim, como é que ele sabia que aquela peça estava lá? Né? Aí é o X da questão. Sua mente, esse lóbulo frontal, jamais vai entender o que é soltar. Esse lóbulo frontal jamais vai conseguir compreender que você é onisciente. Esse lóbulo frontal é o ego. Você está preso nessa caixinha. Deixa eu contar uma outra história, apesar dos cães lá embaixo da vizinha estarem perturbando, solte isso, né? Deixa eu lhe contar outra história. Wyatt Woodsmall é um desses gênios que as pessoas que você admira admiram, sabe? Porque nós temos as pessoas que nós admiramos e as pessoas que nós admiramos admiram pessoas. Né? Você segue fulano e fulano segue Beltrano. E Beltrano está num outro nível, está no nível que você nem sabe, você nunca nem ouviu falar no nome de Beltrano. Uma dessas pessoas, que as pessoas que você segue admiram, o nome dele é Wyatt Woodsmall, um dos maiores gênios da humanidade. E o Wyatt Woodsmall, ele conta essa história, ele disse que tem uma amiga, e a amiga dele chegou para ele e disse assim, Wyatt, eu tem 3 coisas na vida que eu queria conseguir. E o Wyatt olhou para ela e disse, ótimo. Ela disse, ótimo, que ótimo. Eu não consigo fazer essas 3 coisas, eu não consigo realizar essas 3 coisas. E ele disse, o que é que você quer? E ela disse, olha, eu quero A, eu quero B e eu quero C. Ela disse para ele as 3 coisas que ela queria. E ele disse, fácil. Ela disse, fácil como? É impossível. Eu já fiz de tudo para conseguir isso e eu não consigo. Ele disse, olha, é muito simples. Para você conseguir A, você vai tomar a atitude 1. Você vai fazer isso aqui assim, assim. Você vai agir dessa forma. Você vai ser dessa forma.
Para conseguir B, você precisa fazer essa atitude número 2, essa ação número 2. Para conseguir C, você precisa tomar essa atitude número 3, essa ação número 3. E ela olhou para ele e disse, mas Wyatt, isso é impossível. Ele disse, como impossível? Ele disse 3 coisas simples, fáceis, éticas, morais, que não vão prejudicar ninguém. Qual é o problema de você tomar essas 3 atitudes na sua vida e conseguir essas 3 coisas que você tanto quer? Ela disse, porque se eu fizesse isso, eu não seria eu. É por isso que nós não conseguimos o que nós queremos com a lei da atração, porque você atrai o que você é. E nós estamos presos nessa caixinha, nesse lóbulo frontal. Eu sou assim. Essa é a minha história. Essas são as minhas limitações. Essas são as minhas possibilidades. E principalmente, um dos maiores defeitos que nós temos, eu preciso entender. Quando você faz o curso do Método Sedona, uma das coisas que nós trabalhamos é essa necessidade de entender. Esse seu lóbulo frontal nunca vai entender como aquele engenheiro, aquele cientista, sabia que aquela peça estava num outro corredor completamente diferente. Nunca vai conseguir entender. Está além da possibilidade. Nossa mente, a lógica da nossa mente, na maioria das vezes é invertida. As verdades da vida, na maioria das vezes, não fazem sentido para nossa mente, não podem fazer sentido para nossa mente. É como você estudar biologia para fazer uma prova de matemática, ou estudar matemática para fazer uma prova de biologia. A biologia tem ferramentas, não tem? A biologia tem metodologias, faz exames de laboratório, tem microscópios, tem isso, tem aquilo. E essas ferramentas da biologia não servem para você resolver problemas matemáticos. A matemática tem ferramentas, não tem? Né? Você tem soma, subtração, multiplicação, né? Divisão, potência. Você tem uma série de ferramentas na matemática. Mas essas ferramentas da matemática não servem para você descobrir, para você investigar a biologia. Né? Eu sei que existem, né? Você usa estatística para estudar biologia, você usa, né? Enfim, mas você está entendendo, né? Não complique, não. Eu sei que tem gente que gosta de complicar, né? Mas você está entendendo. Se você vai fazer uma prova de biologia, você estuda biologia. Se você vai fazer uma prova de matemática, você estuda matemática. Se você vai fazer uma prova de português, você estuda gramática, né? Tá entendendo? Da mesma forma, a sua mente não tem as ferramentas para soltar, nem entender o que é soltar. Você precisa soltar. E você precisa soltar, a princípio, essa necessidade que você tem de entender o que é soltar. Porque soltar, você só vai entender na prática. Sabe, eu passei 30 anos ensinando inglês, sala de aula, e tem uma coisa que eu ensinava para os meus alunos logo de cara, especialmente aqueles mais intelectuais, né? E eu dizia assim, os alunos diziam, eu preciso entender a gramática do inglês. E eu dizia algumas coisas para eles. A primeira coisa é o seguinte, o que é um advérbio? Se você sair por aí perguntando o que é um advérbio para as pessoas, sai na rua, né? Ou para os seus amigos, o que é um advérbio? Você sabe, a maioria das pessoas não sabem responder o que é um advérbio. No entanto, elas usam advérbios com relativa competência, né? Com bastante competência. Por que eu digo bastante competência? Ela pode até cometer um erro gramatical aqui, um assassinato ali, mas elas conseguem se comunicar muito bem o que estão pensando.
Não conseguem, né? Se eu digo assim, traga um copo d'água para mim beber, você pode saber que eu estou errado, mim não bebe, né? Mas você entendeu exatamente o que eu quis dizer. Você entendeu a mensagem, né? E é interessante isso, porque se você não aprende português com gramática, nós queremos aprender inglês com gramática. Outra coisa muito interessante é que eu conheço, você sabe uma das coisas que eu não faço? Quando eu estou no local, né, e alguém me apresenta, alguém diz assim, Paulo César, aqui fulano, olha, e fulano é professor de inglês. Você sabe o que é que eu fazia no início? Durante muito pouco tempo eu fiz isso. Muito pouco tempo, sabe? Eu fiz umas 2 ou 3 vezes, aí eu aprendi que eu não devo fazer isso. Eu não falo inglês com essa pessoa, a não ser que ela comece a falar inglês. Sabe por quê? Porque a maioria dos professores de inglês não sabem falar inglês. Eles são muito bons em gramática, mas eles não sabem falar inglês. E eu só gosto de humilhar alguém quando eu quero humilhar a pessoa. Eu não gosto de humilhar pessoas, a não ser que eu tenha a intenção de humilhar a pessoa. E normalmente, quando eu quero humilhar a pessoa, é porque a pessoa pediu, registrou em cartório, pediu em 3 vias. A pessoa está me atacando, né? E me atacando, e eu soltando, e a pessoa vai me atacando e me atacando. Aí eu dou um golpe certeiro e a pessoa, né? Acabou a briga. Então eu não falo inglês com a pessoa porque eu não gosto de ver a pessoa numa situação difícil. Se ele é professor de inglês e ele não sabe falar inglês, se eu fosse assim, eu não queria viver essa vida, sabe? Mas sabe qual é o interessante? Muitos desses professores de inglês que não falam inglês, eles sabem muito a respeito de gramática, eles sabem pra caramba gramática. Eles sabem, se brincar, mais gramática do que eu. Mas a grande pergunta é de que adianta você saber gramática, você ter um conhecimento profundo de gramática, se você não consegue usar a ferramenta que é a língua. Tá entendendo? Então você quer entender o que é soltar ou você quer soltar? Porque a sua mente não vai conseguir entender o que é soltar. Mas soltar esqueça isso. Solte isso. Vamos fazer um exercíciozinho aqui, certo? Vamos lá. Pegue uma situação da sua vida. Pode ser até soltar. Uma situação que você quer entender. Alguém fez alguma coisa, você quer entender por que a pessoa fez aquilo. Deixa eu lhe contar um segredo. Nem a pessoa sabe. Muitas vezes minha mulher chega para mim e diz assim: o que é que essa pessoa estava pensando quando fez isso? Sabe quando alguém faz uma merda muito grande? Minha mulher diz assim: o que é que essa pessoa estava pensando quando fez isso? Aí eu digo para ela, não estava, não estava, né? Ou então estava pensando sem prestar atenção no que estava pensando. Ela nem sabe o que estava pensando, né? Então, pegue essa coisa que você quer tanto entender. Pode ser soltar, pode ser qualquer outra coisa na sua vida. E veja essa. Pare de reprimir essa angústia de saber, de entender, eu preciso entender. Pare de querer entender. E você pode até usar isso em relação a inglês, se você está querendo aprender inglês. Pare de reprimir, pare de resistir a essa dúvida. Deixe que ela esteja presente. Observe essa dúvida, essa necessidade de entender. Deixe que ela esteja presente.
E observe como ela começa a se dissolver. Agora olhe novamente para essa dúvida, né? E a gente fica, não, eu tenho que entender, né? Desde que a dúvida venha, desde que a dúvida esteja presente, sente com ela, né? Como se você estivesse aqui dizendo, pá, senta aí, fica aí à vontade. Né? Se você quiser, você pode abrir essa janelinha, uma janelinha imaginária, e uma pessoa perto assim, eu não consigo imaginar a janelinha. Então não imagine a janelinha, né? Ela sai sozinha, desde que a sensação venha, esteja presente com ela. Não, sabe? Não reprima sua vontade de entender, não resista sua vontade de entender, e saiba que essa vontade de entender não é você. Simplesmente observe ela e você vai ver que ela começa a se dissipar. Agora, se você fizer isso o suficiente, se você passar algum tempo soltando esse desejo de entender, você vai entender. Que o verdadeiro entendimento já está em você, já está dentro de você. Agora eu vou lhe contar um segredo. Como professor de idiomas, né? Eu adoro a língua inglesa porque as pessoas dizem assim, o inglês é uma língua fraca, e em muitos aspectos ele é. Mas emocionalmente ela expressa muito melhor do que o português. O inglês é muito rico para expressar emoções. Mas mesmo sendo muito mais rico do que o português, né? O português é muito mais rico do que, muito mais complexo do que o inglês, muito mais flexível do que o inglês em quase todos os aspectos, menos nesse. Mas por mais profundo que seja o inglês em expressar emoções, por mais rico que seja o português em lhe permitir, sabe, a verdadeira, certas coisas, você simplesmente a linguagem humana, ela não consegue expressar. Algumas verdades precisam ser experimentadas. Algumas verdades precisam ser vivenciadas. E essa dúvida que você está tendo a respeito de por que isso aconteceu, por que aquilo aconteceu, o que é soltar, eu preciso entender o que é soltar. Essa dúvida vai ser desfeita e você vai compreender. Soltar a necessidade de entender abre espaço para você entender. Então, quando eu digo solte sua vontade... Hoje está barulho pra caramba aqui, né? Quando eu digo solte sua vontade de entender, não é aceite que você nunca vai entender. Não, é porque quando você solta a sua necessidade de entender, você vai entender. Agora você pode estar pensando assim, né? Esse cara tá louco. Eu quero entender o que é soltar e ele está dizendo que eu solte a vontade, a necessidade de entender o que é soltar, que eu vou entender o que é soltar. Mas como é que eu vou soltar se eu não entendo o que é soltar? Solte isso. Solte essa crença limitante que você precisa aprender gramática, você precisa entender gramática de português para falar português. Se as pessoas precisassem saber gramática de português para aprender português, metade da população do Brasil, e eu estou sendo bonzinho, viu? Seria bem mais que a metade, né? Não falaria português. Há muito tempo atrás eu estava dando aula para uma pessoa, para um empresário, né? Um cara muito respeitado na cidade. E eu cheguei para ele e disse, olha, tem pronome objeto e pronome sujeito, e João ama Maria,
João é o sujeito, Maria é o objeto. E ele olhou para mim e disse: Maria não é um objeto, Maria é um ser humano, né? Então você vê por isso como nós não temos a maioria de nós tem a menor noção do que é um pronome sujeito, do que é um pronome oblíquo, do que é um pronome possessivo. Nós não temos a menor noção. Quando você fala assim, pretérito perfeito, as pessoas fazem assim, como se estivessem entendendo, porque na realidade nós temos vergonha de não entender. Então você não precisa gramática para falar português. A criança aprende na prática. E depois, né, ela vai aprender. Como é que você ensina um jogo para alguém? Você está jogando um jogo, banco imobiliário, seja qual for o jogo, aí a pessoa chega e diz assim: Ei, eu quero jogar. Você sabe jogar? Não, não sei não. Como é que você faz com essa pessoa? Você pega as regras e joga na mão da pessoa. Leia as regras. Quando você terminar de ler as regras, você vem jogar. Ou a gente chega para a pessoa e diz: Sente aí, pegue uma peça ou pegue umas cartas e eu vou lhe ensinando à medida que a gente vai jogando e você vai aprendendo. E não é assim que se aprende muito mais rápido? É ou não é? É assim que você aprende. Como é que você aprende a soltar? Soltando. Soltando. Sabe, você para de reprimir, você para de resistir. Eu tenho notado que a parte mais difícil para a maioria das pessoas é essa parte intelectual, é não se identificar. Porque quando eu paro de reprimir a raiva, eu paro de resistir à raiva, aí as pessoas dizem: não, mas se eu parar de reprimir, eu parar de resistir, eu vou sentir a raiva. Não, não, não. Isso também não é soltar, isso é reprimir, resistir e expressar. Você não vai expressar. Você vai estar, sabe, como se você estivesse perto de você. Todo ser humano tem essa capacidade. Você olha assim e você diz: rapaz, como eu tô com raiva. Sabe, às vezes minha mulher, ela chega para mim e diz assim, nunca mais ela fez isso não, mas ela fazia muito. Ela dizia assim: por que você tá com raiva? E eu dizia: eu não tô com raiva. Ela dizia: você está com raiva. Ela dizia: mas eu não tô com raiva. Ela dizia: você está com raiva. Eu estou vendo que você está com raiva. Você não está vendo que você está com raiva, mas eu estou vendo que você está com raiva. Por que você está com raiva? Como minha mulher é uma mulher extremamente sábia, né? Eu fui abençoado pelos céus, né? Que eu não vou dizer que eu não mereço ela, porque, né? Mas o ego, sabe? Se eu fosse pensar com o meu lóbulo frontal, eu não mereço ela. Mas isso não é verdade. Você merece tudo. Você merece o melhor. Eu mereço o melhor. Né? Não ouça essa voz na sua cabeça. Solta essa voz. Né? Mas como eu fui realmente abençoado, como ela é extremamente sábia, quando ela diz: por que você está com raiva? Eu paro. Aí eu olho. E cara, eu tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Né? E você sabe, não, porque eu tô com raiva, eu preciso saber porque eu tô com raiva para soltar, não. Sabe o que é que acontece quando você começa a soltar? Você para de reprimir, para de resistir, não se identifica e solta. O que vem é o entendimento. A única forma de você aprender a andar de bicicleta é subindo uma bicicleta e você vai cair, sabe? E você vai aprender a andar. Solte essa sua necessidade de entender o que é soltar. E aí você vai entender o que é soltar. Se você quer realmente entender o que é soltar, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link. Vá lá, faça a sua inscrição. Faça a sua inscrição, né? E o curso do Método Sedona, ele vai passo a passo, lhe mostrando, né, como soltar devagarinho, passo a passo. Então,
Um grande beijo para você. Já deu like aqui embaixo? Estou lhe perturbando de novo, né? Dê o like aqui embaixo. Né? Se você não der o like aqui embaixo, até isso eu vou soltar. Então, um grande beijo para você. Deus lhe abençoe e solte até a sua necessidade de entender isso. Porque você é onisciente. E quando você soltar essa crença de que, como eu sou onisciente, solte isso e você vai perceber que aprender é relembrar. Um grande beijo.